estarmos aqui reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Trago um abraço da Congregação Batista do Quitandinha, congregação a qual eu estou à frente há 3 anos, trabalhando para a honra e glória do Senhor. Estamos agora, para esse tempo, concluindo uma pequena reforma, nós estamos botando o forro do templo, para minimizar esse frio, né? Esse frio que tem atrapalhado as nossas vidas, está doído, mas louvamos ao Senhor, porque o Senhor aquece os nossos corações. Nós sairemos daqui hoje aquecidos pela palavra do Senhor, pelo culto que entregamos a Ele, felizes, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado da nossa vida. Os irmãos já estão convidados a estarem conosco lá para aprovar essa obra que foi feita. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente faz pensando em algum tipo de aprovação, não é isso? A gente planeja, tenta fazer da melhor forma, mas a gente busca aprovação. A gente tem que ser... as pessoas que estão ao nosso redor têm que falar, nossa, ficou bonito, para a gente ficar mais feliz, mais incentivado a fazer mais uma outra coisa. Porque tem muitas coisas a serem feitas na obra do Senhor. E as obras do templo estão incluídas nesse bando de coisas que nós temos que fazer. Mas está ficando muito bonito, está ficando assim aconchegante, uma coisa que ali entrava muito frio por cima, entrava até o nevoeiro, enchia o templo. Aí as pessoas ficavam, nossa, será que é a glória do Senhor que está invadindo aqui? Não, irmãos, é só o russo, que tem uma brecha por cima que entra, e nós fechamos isso, e graças a Deus... já sentimos a diferença. Não inauguramos ainda a obra, porque possivelmente vai ser concluída agora no sábado, mas nós já avançamos bastante e já estamos sentindo muita diferença na própria questão da climatização do templo. Louvado seja o Senhor por isso. E a gente busca a aprovação o tempo todo, a gente está buscando a aprovação dos homens, os irmãos têm que ir lá olhar, nossa, ficou bonito, não para a gente receber tapinhas nas costas, não, mas é uma questão natural do ser humano, Nós fazemos as coisas buscando aprovação, seja da família, seja dos irmãos, ou de qualquer quer que seja. Mas a gente primeiro precisa buscar a aprovação do Senhor, não é isso? A gente ora pedindo direção a Deus, Senhor, ajuda a gente a fazer a coisa certa, porque a gente está cansado de errar na nossa caminhada, na nossa vida. E a gente precisa buscar a aprovação do Senhor em tudo que a gente vai fazer, para quando chegar ao final da nossa vida, a gente estar tranquilo, falando, Senhor, minha vida foi tudo feito para a honra e glória do Teu santo nome. E a gente deve buscar essa aprovação o tempo inteiro. E o sermão que está preparado para essa noite, está em 2 Timóteo 2, que fala um pouco dessa questão de aprovação, 2 Timóteo 2,15 diz, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Essa palavra foi dita a Timóteo, um servo do Senhor, um novo pastor que estava iniciando sua carreira, é considerado uma carta pastoral, mas a gente não precisa aplicá-la somente a pastores, mas para os crentes, aqueles irmãos que são cristãos, que seguem a Cristo. É um conselho para a vida. E é interessante que essa carta foi escrita, é uma das últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, é como se fosse uma carta de despedida. É como se olhássemos para os nossos líderes, que a gente tem muita consideração, e eles lá no seu leito de enfermidade chamem a gente para dar um último conselho, depois de tantos conselhos que já foram dados. E o conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo é esse, olha, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que não tenha do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um conselho essencial para a vida cristã, para a nossa vida, para que a gente possa, de fato, receber a aprovação do Senhor e tudo que a gente venha fazer. Então, o momento onde eles estavam vivendo ali era um momento muito difícil. Estavam sendo bombardeados com teologias, com teorias, com filosofias completamente não bíblicas, não seguindo os conselhos do Senhor.
E aquilo ali estava fazendo uma influência muito grande. Pessoas estavam dizendo, olha, Jesus não ressuscitou nada, Jesus é um falastrão, Jesus é um tagarela, Jesus é aquele que não tem autoridade sobre nada, porque isso é mentira. Né? As pessoas estão dizendo, e a própria história, né, os próprios historiadores vão confirmar a historicidade de Jesus, ou seja, Jesus de fato veio, de fato ele é o Messias, de fato ele apareceu lá, esteve no meio do povo, foi crucificado e apareceu ressurreto também. Isso é uma verdade histórica, já comprovada. A academia já nem cogita mais a possibilidade de pensar num Jesus que de fato não aconteceu. Mas eles estavam recheados, naquele tempo ali, do gnosticismo, de práticas que não tinham nada a ver com os ensinos de Jesus. Eles estavam... o gnosticismo, né, ele tinha uma crença central que a salvação é alcançada através de conhecimento esotérico e secreto. Ou seja, o próprio conhecimento de mim mesmo vai fazer que eu encontre salvação. E isso é terrível. Descartar Jesus como Senhor, como aquele que é o Messias, é algo que, de fato, é diabólico. Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós devemos segui-lo, devemos andar sobre a orientação dele. Outro ponto importante é o dualismo. O gnosticismo geralmente apresenta uma visão dualista do mundo, como uma separação entre o mundo espiritual, que é bom, e o mundo material, mal ou ilusório. E talvez isso, irmãos, esse gnosticismo ainda persista por os tempos de hoje, né, quando nós hoje vamos para uma partida de futebol, né, dos crentes, da igreja, e aí você vê uma discussão dos crentes lá, briga e coisa e tal. Aí eu falo, não, mas aqui é futebol. Não, aqui não é futebol. Aqui são os cristãos jogando futebol. Os cristãos sendo cristãos. Independente do que seja uma disputa, seja uma competição, eles continuam sendo cristãos e isso não se divide. Eu não sou um aqui e outro lá fora. Eu sou uma coisa só, sempre seria uma coisa só, indivisível. E por isso eu preciso andar conforme a orientação do Senhor. E isso, irmãos, é uma coisa que tem atrapalhado muito a vida, não só atrapalhava naquele tempo, mas também atrapalha a vida dos crentes hoje, a vida da igreja. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é que esse contexto histórico, a perseguição e os falsos mestres eram muito abundantes, assim como hoje acontece. A gente tem vivido um tempo muito estranho, no meu entendimento, um tempo muito difícil, porque hoje nós somos bombardeados pela internet, por pregadores na internet, que distorcem a palavra. Usam o modelo igreja, usam o modelo Bíblia, mas distorcem completamente a palavra, distorcem completamente aquilo que de fato é a verdade. E a gente hoje percebe que isso tem influenciado muito a vida dos crentes na igreja. Porque você ouve uma coisa aqui, você sai daqui satisfeito, né, com a pregação, com a boa pregação, você sai daqui alimentado. E aí você vai para o celular, chega no celular, aí você vai lá no Instagram, aí um pregador fala uma coisa que, não, isso é até bonitinho, mas não é real, não é verdadeiro. E aí, durante a semana, a gente fica recebendo esse bombardeio de coisas que não são, de fato, a palavra de Deus, e que distorcem aquilo que, de fato, é a palavra do Senhor, aquilo que é a verdade. E isso tem nos atrapalhado demais na nossa caminhada. Flávio Josefo, em Antiguidades Judaicas, relata que no século I, falsos messias e seitas distorciam as escrituras com falsos mestres em Éfeso. Russell Shedd, que é um pregador do nosso tempo, já falecido, mas nós vivemos nesse tempo com ele, destaca que heresias como o gnosticismo já avançavam, já ameaçavam, já atrapalhavam a igreja, exigindo firmeza doutrinária. E o que o apóstolo está dizendo é exatamente isso. Vocês precisam ser firmes, vocês precisam estar alicerçados na palavra. Não escutem falsos mestres, aqueles que ensinam de forma enganosa. Agostinho argumenta que a verdade bíblica deve ser defendida com clareza e amor. 1 Timóteo 1, 3, 4, Paulo exorta contra fábulas e genealogias intermináveis,
Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinasse doutrinas falsas, e que deixasse de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Em Atos 20, 29 e 30, Paulo prevê lobos vorazes no meio do rebanho. Sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. A filosofia de Platão defendia que a verdade deve ser buscada com rigor, assim como Paulo exigia discernimento à interpretação das Escrituras. E hoje, meus irmãos, em dia, nós estamos percebendo que esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, têm arrebanhado multidão de pessoas, dizendo, olha, a igreja não é importante, o importante é o seu coração, o importante é a sua fé, o importante é qualquer outra coisa, menos o convívio nesse lugar chamado igreja. E na igreja, irmãos, é aquele lugar onde as pessoas se reúnem para louvar o Senhor, para chorar as suas lágrimas. E talvez a sua lágrima seja a mesma lágrima que é minha, ou que foi minha no passado, mas que eu consegui vencer através da fé. E isso pode ser repartido, pode ser dividido por mim ou por qualquer outra pessoa que esteja ou que tenha passado pela essa mesma situação. Então, a igreja é esse lugar especial. Essa doutrina de igreja, não precisa de igreja, isso é uma heresia. Isso tem esfriado o coração das pessoas, esfriado o coração dos crentes. As pessoas estão vivendo, meus irmãos, um tempo estranho. A Europa tem sido bombardeada por isso, as igrejas estão vazias, os templos estão vazios. As pessoas estão querendo amoldar o evangelho ao ser humano, ao ser em específico. Não, é o ser humano que precisa se amoldar ao evangelho, porque o evangelho é a palavra da verdade. E nós precisamos conhecer essa verdade, e essa verdade nos libertará de falsas heresias, de falsos mestres e de falsas doutrinas. Então, nós precisamos estar blindados pela palavra, para que a gente não se envolva, não dê ouvidos a esses ensinos que são dados hoje por pessoas que não têm um caráter aprovado e não têm a Bíblia como referência. O segundo ponto, o obreiro aprovado deve manejar bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado, meus irmãos, precisa ter a palavra de Deus no centro da sua vida. Ele não deve apartar essa palavra da verdade da sua vida. E eu tenho isso como exemplo, e eu falo para os meus irmãos, que do curso de Conhecendo Deus, na congregação, que nós precisamos ler a Bíblia, meus irmãos, diariamente. A Bíblia não pode ser um livro de ficar aberto lá na nossa casa, ou a gente ter isso como um amuleto na nossa casa. Nós precisamos fazer como a esposa do meu antigo pastor, que encontrei ela agora na última vez que estivemos juntos, e ela me relatou que está lendo pela 39ª vez a Bíblia, a irmã Célia. E eu falei, Célia, eu preciso chegar até você. Ela, Fernando, então faz o seguinte, leia 2 vezes por ano, porque eu só leio uma. Mas eu preciso ler a Bíblia todos os dias, porque eu preciso manejar bem essa palavra. Mas eu não preciso manejar bem, irmão, porque eu sou líder da congregação. Eu não preciso manejar porque eu tenho um cargo de liderança, de ensino dentro de uma congregação. Eu preciso manejar bem porque eu sou cristão, porque eu sou crente. E se eu sou cristão, eu ando segundo Cristo. E onde estão expressas as palavras e o caráter de Cristo? Na própria Bíblia. Então eu preciso buscar andar conforme a vontade do Senhor. Paulo ordena que Timóteo seja um obreiro aprovado e que não se vergonhe do seu ministério, não se vergonhe da sua labuta diária, daquilo que ele precisava apresentar como obreiro. Spurgeon diz, um pregador que não estuda é um ladrão do tempo de seus ouvintes. R.C. Sproul enfatiza, interpretar mal a Bíblia é desonrar ao Senhor. Argumenta que manejar a Bíblia, a palavra, envolve entender o seu contexto histórico e teológico. Esdras 7:10 diz o seguinte, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado,
No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Temos aqui uma cópia da carta do rei Artaxerxes, entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Esdras, meus irmãos, tomou para si essa responsabilidade. Olha, eu preciso aprender, eu preciso ser também um obreiro aprovado, eu preciso manusear bem essa lei, eu preciso manusear a palavra do Senhor, para que eu possa ensinar. E Esdras, ele é contemporâneo de Neemias, na reconstrução, depois do cativeiro babilônico. E ele entendeu que, olha, eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida. Eu preciso ser aquele que vai ajudar a levar o povo a conhecer ao Senhor. E talvez, irmãos, Deus tenha chamado vocês para um ministério como o de Esdras, para ser aquele que é o representante do Senhor aqui nessa terra, lá na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde você passar, você precisa ser um conhecedor da palavra dele, para que você possa ser um instrumento do Senhor. No Conhecendo Deus, a gente aprende muito que nós vamos nos unir aonde o Senhor está agindo. E quando nós olhamos ao nosso redor, meus irmãos, nós percebemos que o Senhor está agindo o tempo todo. E eu preciso me unir a Ele. Eu preciso estar pronto para me unir a Ele, para ser um instrumento do Senhor, para que Ele alcance vidas. Eu preciso entender que a minha vida, as pessoas que passam por mim, elas não podem sair da minha presença sem ouvirem ou perceberem o Senhor através da minha vida ou através dos meus atos. Eu preciso falar do amor de Cristo. Eu preciso demonstrar o amor de Cristo também dos meus atos, para que as pessoas percebam ao Senhor. E às vezes, irmãos, a gente está ali, mas Senhor, onde o Senhor quer que eu trabalhe na igreja? O Senhor me chamou para fazer o quê? Essa pergunta a gente já fez muitas vezes, não? Onde o Senhor quer que eu seja um instrumento do Senhor? E olha ao seu redor, a sua vizinhança, cheio de pessoas que às vezes estão lá sozinhas, tristes, e você pode fazer talvez um bolo, levar um café da tarde, sentar com essa pessoa, e aí, tudo bem? Trazendo um bolinho aqui, um cafezinho quente. Quem não gosta disso, né, irmãos? Nos dias de hoje. E aí talvez você vá ouvir um lamento, talvez você vai ouvir um desespero, e talvez você seja um instrumento ali naquele lugar para dizer, olha, o Senhor te ama. O Senhor está vendo a sua dor, o seu problema, aquilo que está acontecendo com você. Eu já tive essa experiência em outros lugares, em outro tempo, e o Senhor foi comigo. Eu entreguei minha vida ao Senhor e o Senhor resolveu aquelas questões que para mim pareciam impossíveis. E aí você vai ser como Esdras, um instrumento, vai ser aquele que vai levar, vai ser o portador da palavra da verdade. Meus irmãos, se tem uma coisa que é satisfatória nessa vida, é você ser um instrumento de Deus aonde você anda. É satisfatório, irmãos, porque não é uma questão simples. Você simplesmente está sendo um instrumento para tirar pessoas do inferno. Porque se elas não estão com Cristo, elas estão apartadas. E o que você quer para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquela pessoa que você trabalha, é que ela também ouça, como você vai ouvir, vindo bendito de meu Pai, possui por herança, o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. E você quer que ela ouça aquilo também. Então você precisa se colocar nas mãos de Deus para ser esse instrumento. Jesus repreende os saduceus porque não conheciam as Escrituras. Mateus 22, 29. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todas foram casadas com ele, com ela? Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e não são dadas em casamento, mas como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Talvez você tenha recebido um chamado do Senhor para ser um instrumento de Deus, um pregador do Evangelho.
E talvez você esteja esperando, mas Senhor, eu não tenho habilidade nenhuma para estar num púlpito ou estar à frente de uma multidão pregando. Mas o Senhor não disse que ia te chamar para pregar para uma multidão. Ele te chamou para pregar, para levar, para testemunhar, dizer aquilo que Deus fez na sua vida. E talvez você esteja procurando, meu Deus, onde o Senhor quer que eu trabalhe? Olha, a multidão que você tem, conte as estrelas do céu. É só você olhar ao seu redor, no seu espaço de trabalho, que você vai ver que tem muita gente distante do Senhor, precisando de encontrar a Cristo para resolver os problemas da sua vida. Não os problemas pessoais, simplesmente, mas o problema que afetará diretamente a sua separação de Deus. Olha, eles não conhecem o Senhor, por isso estarão fora naquele dia. Aristóteles defendia que a excelência vem da prática constante, assim como o estudo diligente da Bíblia leva à aprovação divina, e isso é que Paulo buscava, e é isso que ele orientava. Olha, fique com esse conselho, olha, leve a Bíblia a sério, leve a palavra de Deus a sério, você tem aquilo que é mais importante dentro da sua casa. E ela às vezes está espalhada em tantos lugares dentro da nossa casa, irmãos. Quantos aqui tem mais de 5 Bíblias em casa? Mais de 10? E do celular, você tem quantas Bíblias no seu celular que você não esquece dele para nada? Você não sai de casa sem, agora você sai sem carteira, sem cartão, mas não sai sem o celular, não é isso? E você tem lá, e às vezes você está lá na fila de espera daquela consulta que está demorando, e aí você está lá parado, pensando no nada, abra sua Bíblia, vai ler. Talvez alguém do seu lado vai olhar para você e vai perguntar, você está entendendo o que você está lendo? Entende tu o que lês? Sim, eu entendo. O que quer dizer isso aqui? Olha, quer dizer que Jesus ama você. Você está passando por um momento de dificuldade, olha, o Senhor tem uma palavra para você. E não é uma palavra mirabolante, né? Que você vai, não, o Senhor vai me tomar para ser usado. Não, diga algo simples. Diga algo, olha, o Senhor é contigo. Quantas vezes nós ouvimos isso, irmãos, na nossa caminhada? Quantas vezes lá atrás, lá no início da nossa fé, a gente ouviu, olha, Deus tem um plano na sua vida. E aí você, que plano é esse? E agora você está descobrindo que Deus de fato tinha um plano na sua vida, mas precisou de alguém para dizer isso para você. E talvez Deus esteja te chamando para dizer isso, aonde você está, aonde você tiver acesso para levar essa mensagem. Por isso é importante que os cristãos não desperdicem as oportunidades que Deus tem dado a cada um deles. E essa oportunidade, irmãos, eu quero estender para aquilo que a igreja oferece. Escola bíblica. Tem irmãos que não vêm mais à escola bíblica. Por quê? Ah, mas é de novo aquilo, todo ano é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, e a gente precisa aprender, porque a gente esquece. A idade vai avançando, irmãos, e acontece uma coisa fenomenal com a gente vai perdendo a memória. Quem aqui nunca leu a Bíblia e falou assim, nossa, mas eu nunca tinha olhado isso aqui? Não, foi o Senhor que iluminou a sua mente para que você entendesse nesse momento. É o Senhor falando ao seu coração. Quantas vezes a gente deixa de participar de congressos na igreja? Oportunidades de conhecimento, de crescimento espiritual, de ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Olha, você precisa ajustar a sua vida, precisa acertar isso aqui, você precisa entender essa verdade aqui, para que você caminhe melhor. E muitas vezes a gente desperdiça essa oportunidade. Quando eu me converti há 25 anos atrás, 26 anos atrás, a escola bíblica da minha igreja, ela era pujante, era lotada. Era muito professor, era muito aluno, era maravilhoso aquilo. E era revistinha, e algumas pessoas reclamavam da revista. Não, mas a revista é muito superficial. Oh, meu irmão, você foi chamado a melhorar isso aí, então. Já que você acha que a revista é superficial, vamos nos aprofundar para que a gente descubra mais, para que a gente avance mais. E aí, às vezes, você faz um congresso, reúne um pregador, um preletor diferente, algo, aí, está frio, eu não vou à igreja. Não, de novo, todo dia ir na igreja. E às vezes, irmãos, a gente está ouvindo o conselho dos ímpios. Oh, mas a igreja de novo, vocês estão ficando com a cabeça... Uma vez eu ouvi isso, né? Você parece que está usando aquele negócio de cavalo, né? Só olha para um lado, para frente, melhor dizendo. Falei, mas é para frente que a gente tem que olhar mesmo. Vou ficar olhando para as coisas que para trás ficam.
Eu preciso olhar para o alvo, para o plano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso olhar para frente. Deixa eu olhar para frente, é melhor do que eu olhar para trás e voltar às práticas que eu fazia. Então, não percamos essa oportunidade de aprender na escola bíblica, aprender nos congressos, aprender nos cultos, aprender o tempo todo. O judeu, ele sempre teve essa prática de, olha, ensina teu filho enquanto você estiver sentado. Aí quando você levantar, você ensina. Aí quando você estiver almoçando, você ensina. Aí quando você estiver lá fazendo qualquer outra coisa, bota isso na cabeça deles, ó, porque isso aí vai ser importante. Isso aconteceu também com Timóteo, irmãos. Porque lá no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai falar, olha, lembra da sua avó, Lóide, da sua mãe, Eunice, e das pessoas que foram importantes para o seu crescimento, para que você chegasse aqui até agora, com esse conhecimento que você tem, olha, não se aparte disso, não se aparte dessa verdade, continue, prossiga, porque você tem uma missão aqui nessa terra e você precisa concluí-la. Terceiro ponto, a prática, fidelidade em meio à apostasia. Paulo contrasta os falsos mestres com a solidez da verdade bíblica. Russell Shedd lembra que a igreja deve rejeitar conversas vãs e focar no que de fato é essencial. Agostinho ensina que a interpretação bíblica deve edificar e não confundir. Flávio Joséfo mostra como os judeus se mantiveram firmes em meio à perseguição. E, irmãos, e a gente não vive uma perseguição, não é isso? A gente vive no Brasil, né? Tranquilidade. Mas quando a gente resolve a portar a palavra do Senhor, a levar essa palavra, a ser um instrumento do Senhor, certamente virão opressões malignas sobre nossa vida, e muitas vezes expressa com palavras de pessoas que estão próximos de nós. Ah, vocês só ficam na igreja o tempo todo. Ah, vocês só falam de Bíblia. Não, meus irmãos, eu falo daquilo que é de fato importante, é essencial. Lá quando eu trabalhava numa empresa grande, né, sempre tinha aqueles grupos, né, de WhatsApp que trocavam mensagens de trabalho e vinha um monte de besteira. E aí você tem que se apartar disso. Olha, meus irmãos, olha só, aqui é coisa de trabalho, é coisa séria. Eu não posso ficar nessas conversas vãs aqui que vocês estão indo, não. Isso aqui é maligno, é diabólico, isso aqui está minando a minha vida de forma ao que eu me afaste do Senhor. Eu preciso continuar a minha caminhada firme, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Eu preciso continuar a minha vida, olhando para Jesus e sendo um instrumento dele, para que eu possa, de fato, não deixar que essas influências venham atrapalhar a minha vida. Judas 1,3, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé por todos, confiada aos santos. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia ou escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Soren Kierkegaard critica o cristianismo superficial, defendendo uma fé autêntica e comprometida. Nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas vão falar de nós. Nós precisamos estar firmes, irmãos, sabendo que a gente está vivendo uma batalha que não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Olha, isso aqui que a gente está vivendo aqui, a gente não pode deixar que essas influências nos atrapalhem a nossa caminhada. Nós precisamos continuar sabendo que nós somos um instrumento do Senhor. E nós vamos ser um instrumento excelente quando nós nos colocarmos à disposição dele. Senhor, eu preciso entender aonde o Senhor está agindo para que eu me una ao Senhor, para que eu seja um instrumento efetivo de levar essa palavra e das pessoas se converterem, não pelo meu poder, porque eu entendo quem eu sou. Eu sou alguém que é deficiente, que é impossível de alcançar a salvação. Mas, tendo esse entendimento, o Senhor vai me usar, porque o Senhor usa a quem Ele quer, ressaltando a glória dele e não a nossa glória pessoal. O modelo de Paulo é o sofrimento e a fidelidade. Paulo lembra seu sofrimento pelo Evangelho, mas também sua convicção inabalável. Spurgeon fala que o ministério exige resistência,
Mostra que Paulo via seu sofrimento como participação nos sofrimentos de Cristo. R.C. Sproul destaca que a fidelidade de Deus vale mais do que a aprovação humana. E nós precisamos, irmãos, buscar de fato a aprovação do Senhor. A gente busca a aprovação humana em um monte de coisa que a gente faz. A gente compra o nosso carro e quer mostrar, olha, o que você achou do meu carro? É uma forma de buscar uma aprovação humana. A gente fez um forro, eu vou levar as pessoas para as pessoas verem. Sim, é normal, é natural. Mas o que nós devemos buscar de fato é a aprovação do Senhor em tudo que a gente faz. Em todo o tempo de nossa vida, nós devemos buscar a aprovação dEle. Atos 9:6, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo buscava a aprovação do Senhor, sabendo que todo o sofrimento que era gerado ali estava sendo aprovado pelo Senhor. Apesar das dores, apesar dos problemas relacionados ao sofrimento de Paulo, ele sabia que ele estava se mostrando ao Senhor como um obreiro aprovado. Que em meio aos problemas que existiam, ele continuava sendo aprovado pelo Senhor, porque ele entendia que o sofrimento dele não era compatível com a glória que seria revelado mais tarde através da sua vida. Filipenses 3:8, finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei e fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Sêneca ensina que o sofrimento pode ser redentor quando enfrentado com propósito. Então, meus irmãos, nós somos chamados a ser um instrumento do Senhor. Ainda que haja algum tipo de sofrimento, ainda que haja alguns olhos para nós não aprovando, mas nós devemos buscar a aprovação do Senhor, porque nós somos do Senhor, e o que importa é o que o Senhor pensa de nós, é o que o Senhor pensa de mim, e é o que pensa de cada um de nós durante a nossa caminhada. Nós temos um chamado à fidelidade na palavra, segundo 2 Timóteo 2,15, e ele nos desafia a estudar com diligência as Escrituras, a rejeitar falsos ensinos e debates inúteis, e viver com integridade como obreiros aprovados. Nós devemos ser pregadores que manejam bem a palavra do Senhor. Não pregadores simplesmente de púlpito, mas pregadores do dia a dia. Nós precisamos ser um instrumento, irmãos. Nós não podemos passar essa vida sem ser um instrumento do Senhor. Aonde quer que estejamos, precisamos entender isso. Olha, eu levo aqui uma mensagem que vai tirar alguém das garras de Satanás, do inferno. E nós precisamos, irmãos, fazer com a nossa vida o ponto que nós, quando nós chegarmos naquele dia, no dia da nossa partida, que a gente possa olhar para a nossa vida e falar, ó, eu não tenho do que me envergonhar. Eu não tenho do que me queixar com o Senhor, porque eu fiz aquilo que era próprio que o Senhor me deu. E eu quero dizer, irmãos, que fazer isso não é ser o melhor, mas é ser o melhor que você pode ser. Porque capacidade, cada um tem a sua. A gente tem capacidade diferente, tem conhecimentos diferentes. Olha o que o apóstolo Paulo fez durante sua caminhada. Olha quantos escritos, olha quanta influência para a igreja.
Os evangelhos foram escritos, irmãos, depois do que o apóstolo Paulo estava escrevendo. O apóstolo Paulo escreve em 50, 55, e os evangelhos são escritos em 64, 62. Ou seja, olha o que Paulo está fazendo. Paulo está sendo um instrumento. E agora, o que nós precisamos fazer, nós apóstolos? Nós precisamos escrever também, registrar a influência. Mas isso não desmereceu a Pedro, que não tinha muito conhecimento. Não tirou nenhuma verdade do que falava, apesar do conhecimento menor. Mas Pedro foi aquilo que era o máximo que ele poderia ser. E levou isso até o final da sua vida. Da mesma forma, Paulo também fez isso. E nós também precisamos fazer isso. Eu estava lendo o livro dos Reis. E algo me chamou muito a atenção naqueles livros. É uma frase que dizia o seguinte: o critério de aprovação é quase sempre: fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto a reprovação é expressada como: fez o que era mal perante o Senhor. E aí eu estava fazendo uma análise dos reis, e vendo, mas isso é muito repetitivo, né? Todo reinado, no final, existia, ou fez aquilo que o Senhor aprova, ou fez aquilo que o Senhor reprova. Irmãos, eu quero na minha vida cristã, que é a única que eu não tenho divisões de ser cristão ou não cristão, mas na minha vida cristã, ser aquele que vai fazer aquilo que o Senhor aprova. Porque, irmãos, deve ser muito triste nós andarmos na nossa vida e, no final da nossa caminhada, nós ouvirmos: olha, você fez aquilo que o Senhor reprova. Nós precisamos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que vive o evangelho de fato, não um evangelho superficial, não um evangelho que muitas pessoas estão vivendo, colocando lá no censo do IBGE que é evangélico, mas não conhece um versículo bíblico, não anda de acordo com a vontade do Senhor, está dizendo que é cristão, e aí nas redes sociais posta ele lá naquela festa, lá rebolando até o chão. Não é compatível com a vida cristã, não é compatível com aquilo que o Evangelho nos ensina. E eu preciso, irmãos, na minha partida, ouvir do Senhor: vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino, o céu está preparado para você desde a fundação do mundo. Eu não posso, de forma nenhuma, ser reprovado pelo Senhor. E esse é o desejo do meu coração, e eu acredito que seja o desejo do coração de todos. Receber uma aprovação de Deus, irmãos, é receber de fato a aprovação de uma vida. Será que minha vida valeu a pena? E a minha vida precisa valer a pena. Ela precisa ser aprovada pelo Senhor. Ah, mas as pessoas não me aprovaram. Ah, mas o pessoal lá do futebol me rejeitou. Diziam que eu era chato, diziam que qualquer outra coisa. Não, isso não tem importância nenhuma. Quem tem que me aprovar é o Senhor. Quem tem que me dar, pode vir. E, irmãos, eu tenho certeza que eu vou encontrar os irmãos aqui na eternidade. Mas nós precisamos buscar o Senhor de forma que sejamos como obreiros aprovados, que manejem bem a palavra do Senhor e que não tenham do que se envergonhar. Que a nossa vida seja um livro aberto e as pessoas possam: olha, ele realmente cumpriu o seu papel nesse lugar aqui, nessa terra, e foi um instrumento do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que busquemos, de fato, sermos um obreiro aprovados do Senhor e que manejem, de fato, a palavra da verdade. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma noite de paz, e eu devolvo a palavra aos irmãos do louvor.